Quando eu tinha 21 anos, passava longos períodos sozinho na casa dos meus pais. Vivíamos à beira de uma pequena lagoa, que praticamente fazia parte do nosso quintal. Do outro lado da lagoa, havia um parque público discreto. Nossos vizinhos estavam um pouco distantes uns dos outros. O bairro era mais sofisticado e caro em comparação com o resto da cidade, e as propriedades, por isso, eram maiores. Agora já estou completamente mudado, mas essa foi uma época durante minha faculdade. Meus pais têm uma renda alta e várias propriedades, então muitas vezes eu acabava ficando sozinho. Numa noite comum de verão, durante minhas férias escolares. Não me recordo se era um fim de semana ou um dia útil, mas provavelmente era um dia útil, pois estava em casa. Eu estava na sala de sol, nos fundos, assistindo a um programa de TV. Essa sala era minha favorita durante o verão, pois era aconchegante e tinha a melhor brisa com as janelas todas abertas. Eu estava acomodado no canto do sofá, próximo à janela do canto, quando ouvi barulhos de respingos do lado de fora, aparentemente na lagoa. Poderia ser um ganso ou pato, que de vez em quando brigavam na água e faziam bastante barulho. Então, inicialmente, ignorei o som, mas como ele persistia, resolvi abaixar o volume da TV e prestar atenção. Cheguei a encostar o ouvido na janela e percebi que os barulhos de respingos eram contínuos e pesados demais para serem de um pato ou ganso. Parecia que era alguém na água. Então, abri a porta da sala de sol e saí para o deck. Encarei a escuridão completa do quintal. Nesse momento, ouvi um homem cantarolando junto aos respingos. Alguém estava definitivamente nadando na lagoa. Estavam invadindo a área. Cada casa ao redor da lagoa tinha uma parte específica da água. Entrei por um instante para acender as luzes do deck. Quando fiz isso, apenas uma pequena parte da lagoa ficou iluminada e os sons de respingos e o cantarolar cessaram. Quem quer que fosse, claramente me viu. Fiquei pensando se seria algum vizinho nadando ou algo assim, o que parecia estranho, já que ninguém realmente nadava na lagoa. Mas, honestamente, fosse um vizinho ou não, eu não iria confrontar quem quer que fosse. Entrei novamente, apaguei as luzes e, obviamente, tranquei a porta. Mandei uma mensagem para meu irmão que estava na faculdade, contando sobre o ocorrido, mas ele não respondeu de imediato. Eu tentava não me assustar com aquilo, mas continuar assistindo TV depois disso se tornou difícil. Não conseguia me concentrar no programa. Olhei pela janela, mas tudo o que via lá fora era escuridão. A TV ainda estava ligada ao fundo, e eu não tinha percebido o quanto a luz dela poderia ser vista de fora. E então, pareceu que ouvi algo no deck. Corri para pegar o controle remoto e desligar a TV, e quando a sala ficou escura e silenciosa, levei alguns segundos para me ajustar. E foi então que percebi um som de respiração pesada vindo de alguém do lado de fora de uma das muitas janelas da sala. Instintivamente me deitei no sofá para tentar me esconder, e após um breve momento de silêncio, uma voz grave, do lado de fora, disse: "Eu vejo você." Meu coração afundou. Naquele momento fiquei indeciso entre falar ou continuar escondido, então simplesmente perguntei: "Paul, é você?" Paul era o nome de um dos nossos vizinhos. Disse isso na esperança de que talvez fosse ele, apenas brincando comigo. Mas o homem lá fora não respondeu. Ouvi apenas passos se afastando. À medida que esses passos descalços se desvaneciam no silêncio, continuei imóvel no sofá, com medo de me mexer. Permaneci ali deitado por alguns minutos, até que me ocorreu a ideia de verificar se todas as portas estavam trancadas. Pulei do sofá e corri direto para a porta da frente. Estava trancada, assim como a porta lateral. Depois de algum tempo e de enviar mensagens para toda a minha família explicando o que estava acontecendo, meu pai me disse para acender as luzes do quintal e verificar se ainda havia alguém lá fora. Basicamente, ele me disse para agir como o homem da casa e protegê-la. Então segui o conselho e espiei o deck dos fundos pela janela. Estava vazio. Peguei uma faca grande e fui até o deck. Ao olhar para baixo, vi pegadas molhadas que já começavam a secar, mas era evidente que eram pegadas descalças. Segui o rastro ao redor da lateral do deck, e o que vi foi combustível para pesadelos. A parte superior da cabeça de alguém, especificamente os olhos e a testa, espreitava por cima da borda do deck, do chão abaixo, observando-me.
como se ele tivesse ouvido meus passos e estivesse esperando. Quando nossos olhos se encontraram, ele se virou, e naquele momento eu já estava decidido a chamar a polícia. Fiz isso antes mesmo de contar aos meus pais. Tranquei-me dentro de casa, aguardando a chegada dos policiais, e quando eles chegaram, senti um alívio imediato. Eles perguntaram se nossa família tinha inimigos, pessoas que poderiam não gostar de nós, ou se havia problemas com vizinhos, questões desse tipo. Após uma rápida varredura da propriedade, eles se foram. Naquela noite decidi fechar todas as janelas e ligar o ar-condicionado, por uma questão de segurança extra. Quando acordei na manhã seguinte, fiquei simplesmente aliviado em ver a luz do dia. Não acredito que aquele homem tenha voltado e ainda não sabemos quem ele poderia ter sido. Tenho um cachorro que costumo levar para passear 3 vezes ao dia, uma vez pela manhã, outra à tarde e a última à noite. Sempre seguimos a mesma rota que começa na saída da nossa garagem e nos leva a um estacionamento em um cul-de-sac do condomínio onde moramos. Isso vai fazer sentido em breve quando eu explicar o motivo de contar essa história. Durante o passeio noturno, costumo sair um pouco mais tarde. Não sei exatamente o porquê, mas isso se tornou um hábito desde que adotei o cachorro e nunca foi um problema para nós. Até uma certa noite. Comecei o último passeio do dia, seguindo nosso trajeto habitual. Eu levava uma lanterna, pois não há iluminação no estacionamento, e estava ouvindo música, mas apenas com um AirPod, pois achei melhor manter um ouvido livre caso ouvisse algo estranho. E então ouvi. Quando estava me aproximando do estacionamento, captei um som, uma voz de algum tipo que vinha à minha frente, mas estava tão imerso no meu próprio mundo musical que não percebi de imediato. Até que finalmente minha mente se deu conta do que estava acontecendo e eu parei. Tirei o AirPod e fiquei ali, parado, tentando ouvir mais atentamente, para ver se não estava imaginando coisas. Foi quando aconteceu de novo. Uma voz falou à minha frente, mas eu não conseguia ver ninguém. Então tomei a decisão imprudente de continuar andando com cautela, pensando que poderia ser apenas minha imaginação, mas algo não parecia certo. Parei novamente após alguns metros adiante, bem ao lado dos carros estacionados. Apontei minha lanterna para todos os cantos à minha frente. Fiquei escutando, e a coisa mais aterrorizante que já experimentei aconteceu. Uma voz abafada, que parecia de uma criança, disse a palavra ajuda. Meu coração disparou tão rápido que minhas pernas se recusavam a obedecer. Freneticamente, iluminei cada centímetro ao meu redor, tentando descobrir de onde vinha aquele som. Eu tinha quase certeza de que vinha dos carros, mas estava completamente confuso e não havia nenhuma criança à vista ou qualquer pessoa por perto. Estávamos apenas eu e meu cachorro, que parecia alheio a tudo, ocupado cheirando alguns arbustos próximos. E então, ouvi novamente. A palavra ajuda foi dita mais 3 vezes, vindo do meu lado esquerdo, onde os carros estavam estacionados. Isso me fez entrar em pânico ainda mais. Eu não sabia o que pensar, mas tinha certeza de que não estava imaginando quando vi as orelhas do meu cachorro se levantarem e ele olhar na mesma direção que eu. Foi nesse momento que percebi o quão assustador tudo aquilo realmente era. Depois de ouvir várias vezes, percebi que a voz da criança não parecia inteiramente de uma criança. É difícil explicar, mas soava como uma mistura de voz adulta e infantil ao mesmo tempo. E cada vez que era emitido um pedido de ajuda, não só a voz permanecia abafada, como também era dita de maneira mecânica, sem a emoção esperada de um verdadeiro grito por socorro. Em todas as vezes, e digo isso literalmente, não houve qualquer variação na entonação, inflexão ou no som. Meu cachorro e eu corremos direto para casa depois disso, e tentei explicar à minha mãe o que tinha acontecido. Ela mesma ficou intrigada sobre o que poderia ser e sugeri que talvez devêssemos chamar a polícia, no caso de realmente haver alguém precisando de ajuda, mas ela não achou necessário. Várias perguntas surgiram na minha mente. Por que a voz estava abafada? Havia alguém escondido no carro que eu não conseguia ver,
Ou era algo mais sinistro, esperando que eu me aproximasse? Não gosto de pensar muito sobre isso, mas o que quer que tenha sido, ainda me deixa profundamente inquieto até hoje. Nesta foto, dá para ver onde parei e tirei os AirPods para ouvir melhor, e onde ouvi a voz à minha frente, à esquerda. Foi neste ponto que me aproximei e ouvi o som vindo da esquerda. Sei que há um complexo de condomínios à direita, e alguns podem pensar que o som veio de lá, mas estou certo de que a direção era em frente aos carros, onde meu cachorro e eu estávamos. Além disso, na época, os carros estacionados eram caminhonetes e SUVs, veículos grandes que ocupavam mais espaço, dificultando ainda mais a visão de onde eu estava. Nunca consegui entender o que realmente aconteceu. O que estou prestes a contar é a razão pela qual meus pais decidiram se mudar de uma casa que estava na família há 3 gerações. Durante grande parte da minha vida, lutei contra a depressão. Sempre foi difícil para mim afastar a sensação de inutilidade. Embora esteja muito melhor agora, na minha infância as coisas eram bem mais difíceis e por causa disso, eu passava muito tempo sozinho no meu quarto. Nossa casa ficava em uma área densamente arborizada, com árvores cercando 3 lados e uma floresta que nos separava dos vizinhos mais próximos. Meu quarto era bem espaçoso para um quarto infantil e ficava nos fundos da casa, com janelas em 2 paredes que davam para a mata. Honestamente, era um lugar bem assustador para uma criança da minha idade, e o fato de eu ter medo do escuro só piorava a situação. As coisas estranhas começaram a acontecer quando eu tinha cerca de 10 anos. Na época, eu estava na 5ª série, naquela idade em que já não era mais aceitável correr para a cama dos meus pais após um pesadelo. Mas ainda assim, qualquer sinal de medo era visto como fruto de uma imaginação fértil. A primeira coisa que notei foi a minha luz noturna. Ela tinha diferentes configurações de cores, e eu podia ajustar o LED conforme meu gosto. Geralmente, eu a deixava no vermelho, que era a cor que me ajudava a adormecer na maioria das noites. Uma noite, no entanto, acordei de repente no meio da madrugada, algo que não era comum para mim. Estava exausto e voltei a dormir em menos de 1 minuto. Mas antes disso, percebi que a minha luz noturna estava com uma cor diferente do habitual vermelho que eu sempre deixava. Não dei muita importância até cerca de 1 semana depois, quando acordei pela manhã e notei novamente que a luz noturna não estava na configuração vermelha como de costume. Perguntei aos meus pais por que estavam mexendo na minha luz, mas eles pareciam confusos e disseram que não sabiam do que eu estava falando. Quando expliquei o que tinha acontecido, eles me disseram que a luz provavelmente era defeituosa. Como eles pareciam saber melhor, aceitei essa explicação por um tempo, até o dia em que acordei e vi que a luz noturna estava completamente desconectada, simplesmente jogada no chão. Mais uma vez, meus pais ignoraram minhas preocupações, dizendo que eu deveria me concentrar nos estudos. Meu pai ainda acrescentou que eu já era velho demais para precisar de uma luz noturna. Alguns dias depois, a luz noturna desapareceu completamente. Parecia ter evaporado. Naquele momento eu soube que meus pais estavam mentindo para mim. Eles provavelmente achavam que eu já deveria ter superado a necessidade de uma luz noturna e decidiram tomar medidas por conta própria. Esse incidente gerou uma grande briga entre nós, com ambos os lados se acusando mutuamente de esconder a luz, e ninguém cedia. Eu não conseguia acreditar que meus pais mentiriam para mim sobre algo assim, mas não havia muito o que eu pudesse fazer. Depois disso, as coisas voltaram ao normal por 1 semana, mas isso não durou muito. Durante 3 noites seguidas, acordei sem motivo aparente no meio da noite. Cada vez, eu não conseguia entender o que estava me despertando. Quando isso aconteceu pela 4ª vez consecutiva, contei aos meus pais, e eles atribuíram ao fato de eu estar passando pela puberdade, dizendo que as mudanças no meu corpo eram normais. Da próxima vez que acordei no meio da noite, decidi permanecer acordado em vez de voltar a dormir. Alguns minutos depois, ouvi ruídos abafados vindo do meu armário. Meus pais não acreditaram em mim. Meu pai até verificou o armário, mas não encontrou nada além de brinquedos antigos e pôsteres.
Os 4 dias seguintes foram as noites mais aterrorizantes que já experimentei. Eu acordava apenas para ouvir esses sons no armário. Era uma verdadeira tortura. Eu não conseguia mais suportar. Implorei para que meus pais acreditassem em mim, mas meu pai ficou irritado. Ele me arrastou até o armário para provar que não havia nada lá. Começou a jogar os brinquedos pelo quarto, esvaziando o armário enquanto gritava comigo, até que puxou um dos pôsteres da parede. Meus pais ficaram horrorizados ao descobrir um enorme buraco na parede, escondido pelos pôsteres. Minha mãe começou a gritar e meu pai pegou uma lanterna. O buraco era tão fundo que não se conseguia ver o final, então meu pai correu para fora e inspecionou o exterior da casa. Descobriu um pequeno buraco no chão, na base da casa, e ao cavar um pouco, revelou-se mais que um simples buraco. Havia literalmente uma passagem da floresta até o meu quarto. Minha mãe e eu deixamos a casa naquela noite e fomos para a casa da minha tia. Nos mudamos pouco tempo depois, e eu fiquei na casa da minha tia até a mudança. Não gosto de pensar nessa experiência, mas sei que um dia terei que encará-la. Meus pais também se recusam a falar sobre o incidente, e acredito que seja, em parte, porque se sentem culpados por não terem me levado a sério. É assustador imaginar que havia um estranho no meu quarto todas as noites por mais de um mês. Não faço ideia do que ele queria, e provavelmente nunca saberei. Se seus filhos vierem até você com algo que parece estranho, acredite neles. Meu nome é Léo. Para ser completamente honesto, estou meio perdido na vida agora. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o que você precisa saber é que a situação da minha família está horrível e nos últimos 3 anos eu tenho feito o possível para ficar o mais longe de casa. Meus amigos do ensino médio estão mudando de formas que eu não gosto e sinto que minha cidade natal já não tem nada a me oferecer. Estou prestes a me formar na faculdade e, para ser sincero, não faço a menor ideia do que farei com minha vida depois disso. Mas chega de história triste. No ano passado, eu estava em Berlim, talvez procurando um sentido ou tentando encontrar uma direção na vida. Lembro o nome do bar em que estava, Ruia. Eu estava lá sozinho, algo a que já estou acostumado. Quando me preparava para sair, percebi que minhas chaves do apartamento tinham sumido. Só podia ser azar. Saí do bar meio cambaleando e comecei a caminhar em direção ao meu apartamento, mesmo sabendo que estava tudo trancado. Já era tarde demais para conseguir um novo conjunto de chaves. Não sei o que a maioria das pessoas faria numa situação dessas, mas meu primeiro pensamento foi procurar um lugar para dormir. Como se meu azar não bastasse, começou a chover. Eventualmente, decidi dormir debaixo de uma ponte próxima. Eu nem sabia onde estava, mas estava fora da chuva e seguro. Então isso bastou para mim. Enquanto eu tentava adormecer, comecei a ouvir algumas vozes fracas vindo do outro lado do rio. Sentei-me novamente e vi o que pareciam ser 5 homens parados ali, junto com um pequeno barco amarrado. Eles não pareciam notar minha presença. Em menos de 1 minuto percebi o que estava acontecendo. Uma transação de drogas ou algo semelhante estava ocorrendo bem diante de mim. Como meu alemão não é muito bom, não consegui entender o que estavam dizendo, mas vi várias maletas e sacolas trocando de mãos. Então preenchi as lacunas na minha cabeça. Pensei em procurar outro lugar para ficar, mas não queria chamar a atenção ao me mover. Então decidi esperar que tudo terminasse antes de sair. De repente, um dos homens gritou algo agressivo em alemão e apontou uma arma para outro homem. Houve um breve momento de silêncio antes que o outro cara levantasse as mãos e começasse a falar rapidamente. Parecia que ele estava sendo traído. Os outros homens começaram a tirar as roupas do homem sob a mira da arma e confiscaram seus pertences. Naquele momento, não me senti mais seguro ali e levantei-me lentamente para sair. Quando fiz isso, ouvi um dos homens gritar algo que, em uma tradução aproximada, significava "tem alguém ali". Comecei a correr sem sequer olhar para trás. Eles gritaram mais coisas para mim, mas as únicas palavras que consegui entender foram "não atire". Corri até vomitar e quase desmaiar de exaustão agravada pela embriaguez.
Sabia que eles não poderiam me alcançar, mas poderiam facilmente ter me matado. Às vezes, ainda penso em como poderia ter perdido a vida naquela noite se aqueles homens tivessem decidido atirar. Às vezes, sinto que estou destinado a correr para sempre. Era uma tarde comum de sexta-feira na escola. Eu caminhava pelo corredor com minha amiga Emma, enquanto ela falava sobre algum assunto que eu mal prestava atenção. Estava apenas tentando passar o dia, pois, sinceramente, tinha muito para lidar tanto em casa quanto na escola, considerando que meus pais adotivos não eram exatamente as pessoas mais agradáveis, para dizer o mínimo. Enquanto passávamos pelo refeitório, senti de repente a necessidade de ir ao banheiro. Perguntei a Emma se ela também precisava ir, mas ela disse que não e que me esperaria do lado de fora. Entrei no banheiro e notei imediatamente que estava vazio. Achei estranho, pois, de todos os banheiros da escola, aquele sempre estava cheio a qualquer hora do dia. Dei de ombros e entrei em uma das cabines. Alguns segundos depois de me sentar, ouvi a porta do banheiro abrir e fechar abruptamente, e alguém entrar, mas não ouvi mais nenhum movimento após a entrada. Não dei muita importância, talvez fosse alguém se escondendo de um administrador. Continuei fazendo o que estava fazendo e quando me levantei para abotoar o jeans, comecei a ler as escritas nas paredes da cabine. Havia várias citações aleatórias e desabafos sobre professores. Então, ouvi a porta abrir novamente e presumi que quem estivesse lá dentro havia saído. Saí da cabine e, ao sair do banheiro, Emma estava me esperando com uma expressão estranha, como se tivesse acabado de ver algo surreal. Perguntei o que havia acontecido e ela me olhou nos olhos e perguntou: quem era aquela pessoa que estava de pé bem atrás de você na cabine do banheiro? Um calafrio percorreu minha espinha. Disse a Emma que não havia ninguém na cabine comigo e pedi que parasse de me zoar. Ela me garantiu que não estava brincando. Contou que, na verdade, entrou no banheiro segundos antes de eu sair, porque percebeu que precisava ir, mas então viu alguém na cabine, em pé, tão perto que os sapatos dessa pessoa tocavam os meus. Assustada, saiu imediatamente, sem querer presenciar o que quer que estivesse acontecendo. Repeti mais uma vez que eu era a única pessoa na cabine. No entanto, eu realmente tinha ouvido alguém entrar, mas nunca ouvi essa pessoa usar o banheiro. Presumi que estivesse se escondendo de um administrador. Foi então que Emma me disse que ninguém foi perto da porta até que ela entrou, segundos antes de eu sair. Eu nunca acreditei em coisas paranormais, mas isso fez meu estômago revirar. Fui até um administrador e contei o que havia acontecido, mas ele basicamente tentou me convencer de que Emma estava apenas brincando comigo. O problema é que Emma nunca foi do tipo de pessoa que leva as coisas a sério. Então, quando ela me olhou nos olhos com um rosto sério e contou palavra por palavra o que viu, senti que aquilo realmente tinha acontecido e que algo estava lá comigo. Além disso, eu tinha ouvido a porta do banheiro abrir e fechar 2 vezes. Agora, com 18 anos, não consigo esquecer o que aconteceu naquele dia. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu alugava uma pequena casa na cidade onde consegui meu primeiro emprego sério. Era uma casinha térrea, com 2 quartos, um banheiro e espaço suficiente para mim e, ocasionalmente, para receber algumas visitas. Eu já estava morando lá há algumas semanas, tudo corria bem, e a dona da casa, a quem vou chamar de Michele, era muito simpática e compreensiva. Suspeito que ela tenha decidido alugar para mim porque não queria um homem ocupando o imóvel. Algumas semanas após minha mudança, algo muito estranho começou a acontecer. Em uma noite comum, durante a semana de trabalho, ouvi batidas na porta. Fui até a entrada e perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. Não abri a porta. Ninguém deveria estar batendo à minha porta tão tarde. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para ir ao trabalho, estava prestes a sair quando abri a porta da frente e vi um grande post-it colado no vidro. Nele estava escrito: "Olá, linda." Na hora lembrei das batidas na porta na noite anterior.
Sem dúvida era a mesma pessoa, mas a grande questão era: quem poderia ser? Com nojo, amassei o bilhete e joguei no lixo, esperando e presumindo que aquilo tivesse sido apenas um incidente isolado. Naquela noite, houve mais uma batida na porta, desta vez um pouco mais cedo, enquanto eu preparava o jantar. Fui até a porta, mas ao contrário da noite anterior, permaneci em silêncio, apenas ouvindo. Não havia olho mágico ou vidro que me permitisse ver quem estava do outro lado. Eu não tinha como descobrir quem era sem abrir a porta, o que definitivamente não iria fazer, já que a porta de vidro não tinha tranca. Mas essa era a segunda noite consecutiva, e agora estava claro que se tratava de uma situação de perseguição. Liguei para minha mãe e meu pai em busca de conselhos, mas eles não sabiam bem o que dizer. Meu pai, que era um policial aposentado, mencionou que se eu chamasse a polícia, eles não poderiam fazer muito a menos que pegassem a pessoa em flagrante. Ele me aconselhou a evitar sair à noite por um tempo, não atender a porta. E se a situação continuasse, ele viria para a cidade e passaria alguns dias comigo. Segui o conselho dele. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi verificar a porta de vidro e senti um frio na espinha ao encontrar mais um bilhete preso ao vidro. Dessa vez estava escrito: "Gosto de te observar." Tirei uma foto com meu celular e enviei não apenas para minha família, mas também para Michelle. Perguntei a ela se já havia tido algum problema com certos homens ou se tinha algum perseguidor. Michelle reagiu com surpresa e choque ao ver a foto do bilhete e ouvir sobre as batidas. Ela me assegurou que não tinha nenhum perseguidor e que estava em um relacionamento estável e duradouro. Ainda assim, eu não estava completamente convencida. Deixei um bilhete na porta depois do trabalho naquele dia dizendo: "Se você está procurando por Michelle, ela não mora aqui. Ela apenas aluga esta casa. Se continuar vindo aqui, vou denunciar à polícia." Fazer isso me trouxe uma sensação de conforto. Acreditei que isso resolveria a situação. Passei a noite inteira ansiosa, cada minuto acordada esperando por novas batidas na porta. Para meu alívio, naquela noite não houve nenhuma interrupção. Fui dormir tranquila, acreditando que meu bilhete tinha surtido efeito. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para remover meu bilhete do vidro, percebi que o bilhete que estava lá não era o meu, mas um novo. Ele dizia: "Não estou procurando por Michelle, estou procurando por você", seguido do meu nome e da frase: "Gosto de te observar", exatamente como no bilhete anterior. Senti um mal-estar imediato e enviei a foto para meu pai sem demora. Ele arrumou as malas e veio imediatamente para minha casa. Quando cheguei do trabalho, ele já estava lá, e o dia no escritório foi insuportável, pois minha mente não conseguia se desviar dessa situação aterrorizante. Até comecei a me perguntar se alguém do meu trabalho poderia estar por trás disso, como um sujeito estranho chamado Fernando. Meu pai e eu decidimos chamar a polícia juntos naquela noite, pois suspeitávamos que quem quer que fosse responsável por aquilo poderia já estar escondido por perto. Queríamos que a presença da polícia servisse como um aviso. Conversamos com um policial do lado de fora, e meu pai comentou que devia ser uma noite movimentada, já que apenas um oficial foi enviado. O fato de meu pai ser um policial aposentado certamente ajudou a tornar a situação mais fluida. Depois que o policial finalizou o relatório e foi embora, meu pai permaneceu no alpendre por horas, mesmo após eu ter ido dormir. Naturalmente, ninguém voltou naquela noite, e eu me mudei assim que consegui embalar todas as minhas coisas. Michelle foi extremamente compreensiva com minha decisão. Felizmente, a pessoa que me perseguia naquela casa não me seguiu até o novo endereço, o que provavelmente descartou a possibilidade de ser alguém do meu trabalho. No final das contas, é provável que eu nunca descubra quem foi. Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar meu relato com seus inscritos. Eu me chamo João e sou natural de Taboão da Serra, em São Paulo. Durante um bom tempo, trabalhei como motorista em uma transportadora. A empresa recebia uma grande quantidade de encomendas e minha função era levá-las para outros estados. Embora o trabalho fosse interessante e o salário razoável,
A rotina era bastante exaustiva. Frequentemente, passava o dia inteiro na estrada, sem tempo para mais nada. O turno noturno era a parte mais difícil. Cada motorista tinha seu horário e acabei ficando com a madrugada. Tentei mudar de turno diversas vezes, mas a empresa nunca permitiu. Apesar do desconforto e dos riscos, sempre lidei bem com a situação, até que um dia algo muito grave aconteceu. Já tinha bastante experiência no serviço, com anos de trabalho na empresa, e os superiores confiavam em mim. Certo dia, no fim do expediente, houve um problema com os caminhões e as entregas ficaram atrasadas. Fui designado para realizar uma entrega urgente, como uma forma de agilizar o processo. O patrão prometeu uma bonificação pelo esforço extra, o que me deixou bastante motivado. A entrega era de extrema urgência e precisava ser feita imediatamente. Peguei o caminhão da transportadora e segui viagem rumo a Curitiba, no Paraná. Um atraso maior poderia causar grandes problemas para a empresa contratante, então tive que pegar a BR-16. Durante o dia, essa estrada é tranquila, mas quem conhece sabe que à noite ela é bem diferente. Circulavam muitas histórias sobre a BR-16, especialmente no trecho entre São Paulo e Curitiba. Diziam que era uma estrada amaldiçoada, cheia de assombrações e criaturas estranhas. Meu chefe sabia que eu não me assustava facilmente com essas coisas, então concordei sem hesitar. Liguei para minha esposa para contar sobre o imprevisto e, com calma, ela apenas me pediu para tomar cuidado. O começo da viagem foi bem tranquilo. A noite estava clara, iluminada pela lua cheia, e a BR estava pouco movimentada, com apenas alguns caminhões e carros passando ocasionalmente, o que era comum para o horário. Como eu trabalhava à noite, isso não me incomodava. Na verdade, eu até apreciava a tranquilidade e o silêncio da estrada durante a madrugada. Conectei meu celular ao sistema de som do caminhão e comecei a ouvir alguns vídeos no YouTube para passar o tempo, principalmente de canais de notícias. Foi então que ouvi sobre um acidente que havia ocorrido na estrada no dia anterior. Uma moto tentou ultrapassar um carro, mas não percebeu que um caminhão vinha na direção oposta, resultando em uma colisão frontal que matou o motociclista na hora. Isso me deixou mal, porque ninguém gosta de ouvir essas coisas, especialmente quando se está na estrada. Mudei para um canal de música, mas o desconforto persistiu. Comecei a lembrar das histórias de assombrações na BR-16, o que só aumentou minha inquietação. Embora eu não acreditasse muito nessas coisas, pensar nisso à noite não era agradável. O medo pode nos fazer tomar sustos, e sustos na estrada podem ser fatais. Decidi fazer uma parada curta em um posto para abastecer e tentar distrair a mente. Pouco tempo depois, parei em um pequeno posto de gasolina que estava quase vazio, com apenas um frentista presente. Aproveitei para tomar um café e fumar um cigarro, e logo voltei para o caminhão. No entanto, assim que entrei no caminhão e retomei a viagem, senti um aperto no peito, uma sensação ruim, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Isso me deixou mal, porque ninguém gosta de ouvir essas coisas, especialmente quando se está na estrada. Achei que fosse apenas coisa da minha cabeça, talvez o nervosismo por causa do que eu havia acabado de ouvir. Contudo, a sensação não passava. Continuei dirigindo, tentando me distrair, mas o desconforto só aumentava. Era uma sensação estranha, sabe? O rádio do caminhão tocava baixinho, mas as músicas não conseguiam afastar a impressão de que algo estava errado. Olhei mais uma vez pelo retrovisor, e dessa vez tive a impressão de ver um vulto rápido desaparecendo na escuridão. Meu coração disparou e continuei dirigindo, agora mais atento do que nunca. A estrada parecia interminável e eu só queria chegar logo em Curitiba, mas o destino tinha outros planos para mim naquela noite. Alguns minutos se passaram, ainda com aquela sensação horrível, quando algo muito pior aconteceu. Ao longe, vi uma luz muito forte vindo pela estrada. Pensei que devia ser só uma moto comum, então não dei muita importância, mas o barulho era ensurdecedor e a moto vinha rápido demais. Fiquei nervoso. Não era normal um motoqueiro andar tão depressa à noite. A moto se aproximava cada vez mais, e quando chegou perto, o motoqueiro desviou a rota e veio direto na direção do caminhão. Não tive tempo nem de pensar.
A moto estava prestes a bater de frente. Só deu tempo de buzinar alto e tentar desviar o caminhão, mas não adiantou. Fechei os olhos esperando o impacto, mas nada aconteceu. Não houve barulho, nem colisão. Olhei pelo retrovisor para ver se conseguia enxergar a moto, mas não havia sinal algum dela. Era como se tivesse desaparecido no ar, sem deixar rastros. Fiquei extremamente nervoso, com o coração batendo acelerado e as mãos tremendo. Não conseguia entender o que havia acontecido. Reduzi a velocidade, temendo fazer alguma besteira. Um arrepio profundo percorreu minha espinha quando lembrei das histórias que as pessoas contavam sobre a estrada. Diziam que fenômenos assim eram comuns por ali. Fiquei apavorado e, na confusão, murmurei em voz alta: "Onde diabo está aquele cara?" Para meu horror, senti o peso de alguém se sentando ao meu lado no banco. Aquela sensação de estar sendo observado voltou com tudo e meu coração quase parou. Mantive os olhos fixos na estrada, sem coragem de olhar para o lado. Continuei dirigindo devagar, sabendo que o que quer que fosse, encarar seria ainda pior. Foi então que ouvi uma voz ao meu lado dizer: "Eu tô aqui, moço, do seu lado. Olha para mim." Fiquei pálido de medo, meus olhos arregalados, e logo senti um cheiro de podridão na cabine, um odor terrível misturado com o cheiro de pneu queimado. A náusea tomou conta de mim. Sabia que aquela coisa estava a poucos centímetros de distância. Eu sabia que não devia olhar, que isso só pioraria a situação, mas a curiosidade era grande demais. Foi então que percebi que estava finalmente chegando perto de um posto de gasolina, e isso me trouxe um certo alívio. Fosse o que fosse, eu não devia olhar, e em breve eu estaria fora dali. No entanto, quando já estava quase em frente ao posto, ouvi a voz de novo: "Moço, olha o que você me fez. Ao menos olha para mim, moço." A curiosidade foi forte demais, e eu não resisti. Arrisquei uma olhada de canto de olho, e o que vi me deixou enjoado. Era um rapaz ao meu lado, ou pelo menos os restos dele. Dava para perceber que era um motoqueiro, mas a roupa estava rasgada e manchada, e a pele completamente destruída e cheia de feridas. Seus braços e pernas estavam tortos, todo o corpo parecia quebrado. A visão era horrível. Eu não conseguia ver mais nada além daquela figura assustadora. O susto e o medo foram tão grandes que eu pisei no freio com força e abri a porta do caminhão rapidamente. Fiquei tão enojado com a cena que acabei vomitando. Saí correndo em direção ao posto, sem sequer lembrar se havia pegado a chave do caminhão, mas de qualquer forma não voltaria ali com aquela coisa. Ao chegar no posto, o frentista viu meu estado e implorei para que chamasse a polícia imediatamente, o que ele fez. Enquanto esperávamos, contei ao frentista o que tinha acontecido, e ele respondeu que, infelizmente, aquilo era comum por ali. Ele já havia perdido a conta de quantas pessoas tinham visto coisas parecidas na estrada. O frentista tentou me acalmar, pois eu estava em choque. Quando os policiais chegaram e abriram a porta do caminhão, não havia nada. A figura sombria havia desaparecido. Ainda tremendo, tentei explicar o que havia visto, mas ninguém acreditou. Tive que me justificar com o chefe sobre o motivo do atraso. Ele ficou muito irritado, mas contei exatamente o que havia acontecido, descrevi a figura que vi e a moto que desapareceu, e até disse que iria largar o emprego. Vendo que eu estava falando sério e visivelmente abalado, ele me deu uma licença para eu me acalmar e esfriar a cabeça. Nunca mais dirigi à noite pela BR-16. As histórias e lendas que antes eu considerava bobagem, agora faziam sentido. Algo naquela estrada era realmente maligno. Eu fumo cigarros diariamente há anos, e antes que você me julgue, deixe-me dizer que recentemente comecei a ver um terapeuta para tratar meu vício em nicotina. Infelizmente, não tem surtido muito efeito. A única coisa que talvez seja pior do que meu vício em nicotina é minha rotina de sono. Não sei ao certo o motivo, mas frequentemente me vejo acordado até altas horas da madrugada e raramente saio da cama antes do meio-dia. Enquanto tento corrigir esses aspectos da minha vida, eles são extremamente relevantes para o que estou prestes a contar. Tudo começou há alguns meses. Eu estava na varanda, como faço na maioria das noites, fumando um cigarro.
Moro em um bairro bastante isolado. Não é como se as casas aqui estivessem muito próximas umas das outras. Apesar disso, tenho um vizinho cuja cerca consigo ver se estou de pé na varanda. Não sou de bisbilhotar, mas naquela noite específica, acabei olhando para o quintal dele. Nunca o conheci pessoalmente, mas sempre presumi que ele morava sozinho, já que só havia um BMW azul marinho estacionado na entrada da casa dele. Mas naquela noite foi diferente. Havia uma van preta, que eu nunca tinha visto antes, parada em frente à casa dele. Não dei muita importância, apenas registrei a coincidência na minha mente. Na noite seguinte, resolvi prestar mais atenção ao quintal dele, e a mesma van preta estava estacionada lá de novo. Não imaginei que algo sinistro estivesse acontecendo. Na verdade, estava mais curioso do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, subi até a varanda para dar uma olhada no quintal, mas a van já não estava mais lá. Durante o restante da semana, transformei isso em um pequeno jogo. Observar a van à noite e especular sobre o que poderia estar acontecendo. Eu disse que não era curioso, mas na verdade, sou bem obsessivo, o que é a principal razão pela qual a maioria dos meus amigos se afastou de mim. Eu não tinha a intenção de fazer nada além de observar, afinal isso não era da minha conta, nem meu lugar para investigar mais. Até que, certa noite, vi algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Naquela noite estava acordado ainda mais tarde do que de costume, talvez fossem 5 da manhã. A van estava lá, como nas noites anteriores. Eu estava fumando meu último cigarro quando finalmente vi meu vizinho sair de casa, algo que ainda não tinha presenciado. Observei enquanto ele caminhava em direção à van, carregando o que parecia ser uma longa bolsa preta. Ela lembrava um conjunto de tacos de golfe, mas parecia muito mais pesada. Ele abriu a porta deslizante da van e colocou a bolsa lá dentro com cuidado. Em seguida, entrou rapidamente no banco do motorista e saiu em alta velocidade. Fiquei perplexo, sem a menor ideia do que ele poderia estar transportando. Estava exausto e decidi refletir mais sobre o assunto na manhã seguinte. No dia seguinte, decidi que iria para a minha varanda um pouco mais cedo, determinado a esperar pela chegada da van à casa dele. Levei meu laptop para lá, planejando trabalhar enquanto aguardava. Era por volta das 22 horas e a van ainda não estava na entrada. Mas por volta da 1h da manhã, ela finalmente apareceu. Fechei rapidamente o laptop e fiquei observando. Nada aconteceu por alguns minutos. A van ficou lá, com o motor ligado. Após cerca de 5 minutos, a porta do motorista se abriu e lá estava ele. Observei enquanto ele caminhava até o lado da van, abria a porta deslizante e puxava a mesma bolsa que havia colocado lá na noite anterior. Desta vez, ele parecia ter mais dificuldade, visivelmente lutando contra o peso do que quer que estivesse dentro. Depois de dar alguns passos lentos e arrastados, ele e a bolsa desapareceram dentro da casa. Eu não sabia o que pensar. Considerei a ideia de esperar até as 5 horas da manhã novamente, mas isso seria mentalmente exaustivo. Algo definitivamente estava errado, e eu estava determinado a descobrir o que era. Na manhã seguinte, joguei uma moeda para decidir, e no final optei por seguir a van quando ele saísse naquela noite. Após um dia pouco produtivo, voltei à minha varanda por volta das 4 horas da manhã e esperei, cigarro na mão. Assim que vi movimento na entrada da casa dele, corri para baixo, peguei minhas chaves e entrei no carro. Desliguei os faróis e esperei a van entrar na estrada principal. Quando isso aconteceu, comecei a segui-la. Após 20 minutos de direção, ele entrou em um caminho de terra que parecia levar para a floresta. E foi exatamente o que aconteceu. Continuei seguindo, e a floresta começou a se abrir. Parecia que aquele caminho havia sido uma estrada principal, ou algo assim. Dirigimos por mais alguns minutos antes de eu perceber qual era o destino dele. Havia um posto de gasolina abandonado, escondido em uma clareira na floresta, e bem na frente dele estava o BMW que eu sempre via estacionado na entrada da casa dele. Com medo de estar me aproximando demais, dei a volta com o carro e estacionei do outro lado da estrada, no caminho de terra. Esperei lá por cerca de 1 hora. Finalmente, o BMW saiu da clareira. Nervoso,
Comecei a dirigir de volta pelo caminho sem saber o que encontraria. Estacionei na beira da estrada e caminhei em direção ao posto de gasolina. A atmosfera era assustadora. A porta da frente estava trancada. Contornei o prédio, mas os lados e a porta dos fundos também estavam trancados. Eu precisava descobrir o que havia lá dentro. Havia uma fileira de janelas que tentei abrir, mas nenhuma cedeu. Contra meu bom senso, peguei uma pedra e joguei em uma das janelas. Ela se quebrou com facilidade, mas devia haver um sistema de segurança no local, pois sirenes começaram a tocar. Corri de volta para o meu carro, o tempo todo me perguntando por que um posto de gasolina abandonado teria um alarme tão sofisticado. Enquanto saía de lá em alta velocidade, liguei para o 911, dei uma descrição vaga e desliguei. Quando cheguei em casa, entrei correndo, com o coração ainda disparado. Na manhã seguinte, acordei esperando que tudo tivesse passado, mas estava completamente enganado. Subi até a varanda e vi cerca de 8 carros de polícia na entrada da casa do meu vizinho, com as luzes piscando. Observei enquanto um policial o escoltava para fora da casa, algemado. Um por um, os carros da polícia foram embora e eu fiquei ali sozinho com meus pensamentos e minha imaginação. Acendi um cigarro e fiquei observando. Perguntei à polícia sobre o que havia acontecido em várias ocasiões, mas nunca obtive respostas. Até tentei dirigir de volta até aquele posto de gasolina, mas todo o caminho estava bloqueado. Talvez um dia eu encontre coragem para caminhar pela floresta e buscar as respostas que ainda me assombram. Nunca fui alguém que lidou com distúrbios do sono, como paralisia do sono ou terrores noturnos. Sempre dormi profundamente, então, quando o que vou relatar começou a acontecer, foi um choque para mim. Todos nós temos pesadelos de vez em quando. Eu costumava brincar que pesadelos eram como filmes de terror 3D imersivos gratuitos. Para a maioria das pessoas, isso pode parecer estranho, mas, de certa forma, eu até gostava da adrenalina que sentia ao acordar de um pesadelo. Eu morava com minha colega de quarto, Patrícia, a quem chamava de Trish. Nossos horários de trabalho eram bem diferentes, então não nos encontrávamos com frequência, exceto nos finais de semana. Isso aconteceu em julho. Lembro porque estava tão quente que eu deixava o ar-condicionado da janela, no máximo todas as noites, o que também gerava um ruído branco que me ajudava a dormir melhor. Foi na primeira noite que tive o pesadelo, poucos dias após o término do meu relacionamento, e minha vida não estava nas melhores condições. Tive um sonho do qual me lembro vagamente, mas a parte que ficou gravada na minha mente foi estar em uma sala cheia de meus familiares, todos sentados em silêncio ao redor de uma mesa de jantar. E do outro lado da mesa, em frente a mim, estava o que só posso descrever como uma criatura que se parecia com os alienígenas do filme Sinais, mas com chifres e garras. Parecia o que você imaginaria como um demônio de paralisia do sono, só que eu ainda estava completamente dormindo e sonhando. A próxima coisa que lembro é a criatura estar ao meu lado, me encarando. No sonho, comecei a correr até chegar ao meu quarto, ou melhor, a versão do meu quarto criada pela minha mente. Essa foi a última parte do sonho de que me lembro antes de acordar. O quarto estava completamente escuro e o ventilador do ar-condicionado estava no máximo. Meu coração ainda batia acelerado por causa do pesadelo e pensei, nossa, que sonho assustador. Dei uma olhada ao redor do quarto como de costume, antes de me deitar novamente e voltar a dormir. Na noite seguinte, acordei no meio da noite com a porta do meu quarto aberta. Algo que costumo deixar fechada 99% das vezes, a menos que tenha bebido. Meu primeiro pensamento foi que Trish tinha entrado para verificar se eu estava em casa. Levantei-me, fechei a porta e voltei a dormir rapidamente. No dia seguinte, mandei uma mensagem para Trish perguntando se ela tinha entrado no meu quarto, e ela disse que não. Então pensei que talvez eu tivesse feito uma ida ao banheiro ou à cozinha no meio da noite, sem me lembrar. Na noite seguinte, tive outro pesadelo. Aquela mesma criatura demoníaca do sonho anterior apareceu novamente, mas desta vez o pesadelo foi ainda mais perturbador. Em vez de estar com minha família,
Eu me encontrava em uma sala quadrada e escura com a criatura, que continuava a se aproximar de mim. Curiosamente, não me lembro de vê-la mover os membros para caminhar. Ela simplesmente parecia se aproximar cada vez mais, até ficar bem em cima de mim, me paralisando completamente. A criatura então usou uma de suas garras para arranhar minha coxa e eu tenho quase certeza de que sentia dor no sonho. A próxima coisa que lembro é de acordar. Não quero dizer que acordei imediatamente. Simplesmente não consigo lembrar o que aconteceu depois disso no sonho. O quarto estava novamente escuro, com o ar-condicionado no máximo. Senti uma leve ardência na parte superior da coxa. Quando toquei a área com a mão, parecia realmente haver algo na minha pele. Corri para o banheiro e me olhei no espelho, soltando um grito ao ver um corte na minha coxa. Fui até o quarto da Trish, acendi a luz e a acordei. Ela perguntou como eu tinha conseguido aquilo e eu gritei que não fazia ideia. Fomos juntas até o meu quarto e tiramos todos os lençóis e cobertores da cama, procurando por qualquer tipo de inseto, aranha ou objeto afiado que pudesse ter causado o corte. Sei que isso não faz muito sentido, mas o que mais poderíamos pensar? Trish então olhou para mim e disse, espera, colocando o dedo nos lábios. Ela desligou a unidade de ar-condicionado e pela primeira vez em dias, o quarto ficou em completo silêncio. Tudo se tornou nauseantemente claro em um instante, quando ambas ouvimos um som vindo debaixo da minha cama. O tipo de som sutil que se percebe quando alguém mais está presente na sala. Fiquei impressionada com nossa capacidade de não gritar imediatamente enquanto trocávamos olhares. Primeiro para a cama, depois uma para a outra, e então saímos do quarto e do apartamento rapidamente. Fomos até a porta do apartamento vizinho e batemos até que ele atendesse. Pedimos ajuda, explicando que havia alguém em nosso apartamento. O vizinho era um senhor de idade, então não esperávamos que ele enfrentasse um estranho por nós. Ele nos deixou usar o telefone para ligar para o 911. Em algum momento, enquanto esperávamos a polícia, ouvimos uma porta bater com força lá fora. Parecia ser a nossa porta. Nenhuma de nós conseguiu chegar à janela a tempo de ver quem era. Quando a polícia chegou, confirmamos que o intruso já havia fugido. Deixamos todas as luzes do apartamento acesas quando saímos às pressas. Então, o intruso definitivamente sabia que nós estávamos cientes de sua presença. E então comecei a refletir sobre meus sonhos e o que eles realmente significavam. Aquele demônio nos meus pesadelos representava ele, mesmo no primeiro sonho. E com a porta do meu quarto aberta naquela noite, isso significava que essa pessoa poderia estar vagando pelo nosso apartamento à noite, possivelmente até comendo nossa comida. Pensar que essa pessoa realmente arranhou minha coxa com tanta força que deixou uma marca é verdadeiramente perturbador. Isso mudou para sempre a maneira como eu encaro sonhos e pesadelos. Isso aconteceu quando eu era criança, morando na nossa antiga casa em Suffolk County, Long Island. Eu devia ter cerca de 6 ou 7 anos. Meu irmão mais velho e eu compartilhávamos um quarto no andar de cima, que antes era um apartamento separado que meu pai alugava para uma senhora idosa. Quando ela se mudou, o andar de cima passou a ser principalmente o espaço que meu irmão e eu usávamos. O layout era assim: no topo da escada à esquerda ficava nosso quarto, que costumava ser a sala de estar da senhora. À frente ficava o banheiro, e à direita, uma cozinha extra e um pequeno quarto. Nosso quarto estava cheio de brinquedos, já que o espaço era enorme, e também tínhamos 2 armários paralelos em lados opostos do quarto, onde guardávamos ainda mais brinquedos, jogos de tabuleiro e coisas do tipo. Havia um brinquedo, porém, que era especial: um carro de corrida com vários botões. Esses botões faziam as luzes do carro piscarem e tocavam uma variedade de efeitos sonoros, como buzinas, sons de aceleração e condução, além de uma pequena música de rock. Era um brinquedo que tínhamos desde sempre, originalmente um presente para meu irmão quando ele era um pouco mais jovem. Em uma noite comum, meu irmão e eu estávamos na cama, ainda acordados, quando de repente, como se fosse uma cena de um filme de terror,
O som alto de aceleração daquele carro de brinquedo foi ativado do nada, junto com as luzes piscando no meio do quarto. Olhei para o carro e, instantaneamente assustado, acusei meu irmão Luke de ter feito aquilo para me assustar. Ele ria histericamente, dizendo que não tinha feito nada. Eu estava completamente apavorado. Depois de alguns momentos, o brinquedo parou de fazer barulho e ficou em silêncio. Apesar de estar extremamente inquieto, como qualquer criança pequena ficaria, o tempo passou e acabei adormecendo. Demorou um tempo até que algo parecido acontecesse novamente. Em outra noite, quando Luke e eu estávamos deitados na cama, ambos ouvimos um som estranho no quarto. Luke insistia em tentar me assustar, dizendo que havia um fantasma no quarto ou algo do tipo, e eu continuei gritando para ele calar a boca ou eu chamaria nossa mãe. Ele continuava rindo, até que ambos notamos uma luz no canto do quarto. Era o carro de brinquedo novamente. Saí correndo da cama e fui direto para as escadas, gritando pela minha mãe. Quando cheguei ao quarto dos meus pais, comecei a contar que havia algo no nosso quarto. Tenho certeza de que dei aquele típico discurso de criança de 7 anos sobre como havia um fantasma no quarto, sobre o barulho estranho e as luzes do carro de brinquedo acendendo. Luke entrou no quarto logo depois e minha mãe imediatamente o repreendeu, dizendo para ele parar de tentar me assustar. Ele respondeu: como eu poderia acender as luzes do carro se eu estava na cama? Naquela noite, acabei dormindo no quarto dos meus pais, com muito medo de voltar a dormir lá em cima. Passou-se um bom tempo após aquela noite e nada aconteceu. Pelo menos até uma noite em que Luke não estava no quarto. Acho que ele estava em uma noite do pijama com algum amigo. Naquela noite eu estava sozinho no quarto. Há tempos, eu tinha guardado aquele carro de brinquedo no pequeno quarto do outro lado do corredor porque ele me assustava. Depois que minha mãe me deu um beijo de boa noite, pedi para que deixasse a porta aberta, já que sempre ficava com medo quando estava sozinho. Virei-me de lado e tentei dormir, mas por estar com medo, tive dificuldade em pegar no sono. Eu estava completamente acordado. Foi então que ouvi um som que não consigo explicar, vindo do corredor. Virei-me para encarar a porta e vi o carro de brinquedo rolando para dentro do quarto com as luzes acesas. Soltei um grito do fundo do estômago, chamando por minha mãe e me encostando na parede. Momentos depois, meus pais subiram as escadas e entraram no quarto, notando o carro no chão. Gritei que alguém havia empurrado o carro para dentro. Meu pai foi verificar os outros quartos, mas não encontrou ninguém. Não havia muitos lugares para se esconder lá em cima, além dos armários e debaixo das camas. E meu pai checou todos. Não sei o que meus pais pensaram naquele momento. Por um lado, provavelmente imaginaram que o brinquedo estava com defeito ou que era apenas minha imaginação. Mas por outro lado, acredito que eles também ficaram um pouco assustados. Aquele carro de brinquedo não tinha uma função que permitisse se mover sozinho. Para me tranquilizar, meu pai quebrou o brinquedo e o jogou no lixo do vizinho. Dormi no quarto dos meus pais por um tempo, até que meu pai me forçou a voltar para o andar de cima. Essa história é a razão pela qual acredito no paranormal e em algo além da vida. Eu resido sozinho em uma modesta casa situada nos arredores da cidade. O ambiente é sereno, com poucos vizinhos por perto. Na maioria das noites, o silêncio é um companheiro bem-vindo. Ele me proporciona a paz necessária para descontrair após um dia exaustivo de trabalho. No entanto, em certa noite, esse silêncio assumiu uma conotação diferente, algo inquietante. Era uma noite de sexta-feira e eu acabara de retornar do trabalho. Lembro-me do frio que tomava conta do lado de fora, acompanhado por uma garoa que conferia um tom acinzentado a tudo. Tranquei a porta da frente, tirei os sapatos e fui à cozinha para preparar um jantar simples. Como não esperava visitas, planejava passar a noite assistindo TV, talvez lendo um livro depois. Após terminar de comer, me aconcheguei no sofá envolto em um cobertor. Fiquei zapeando pelos canais, mas nada prendeu minha atenção. Então optei por assistir a um filme que já havia visto inúmeras vezes. Havia algo reconfortante em saber exatamente o que aconteceria em seguida.
No meio do filme, comecei a sentir o sono se aproximando. Minhas pálpebras tornaram-se pesadas e comecei a cochilar, mas quando estava prestes a adormecer, um som me despertou. Não era alto, apenas um ruído suave de algo arranhando, como se estivesse roçando na lateral da casa. No início, pensei que fosse o vento, ou talvez um galho batendo contra a parede. Mas o som surgiu novamente, desta vez mais próximo da janela. Sentei-me abruptamente, totalmente desperto. Meu coração disparou enquanto eu escutava com atenção. O som de arranhão continuava, de maneira lenta e deliberada. Não parecia mais ser apenas o vento. Desliguei o som da TV e o silêncio na sala tornou-se denso e opressivo. O ruído se deslocou para a porta dos fundos e eu percebi que alguém estava tentando entrar. Fiquei paralisado no sofá, sem saber como reagir. Eu não tinha nenhuma arma à mão e meu telefone estava no balcão da cozinha, longe o suficiente para que alcançá-lo sem fazer barulho fosse impossível. Minha mente disparou, explorando todas as possibilidades. Talvez fosse apenas um animal, tentei me convencer. O som de arranhão cessou e por um instante o silêncio se fez absoluto. Prendi a respiração, esforçando-me para captar qualquer som. Então, a maçaneta da porta dos fundos começou a chacoalhar. Alguém estava tentando entrar. O medo tomou conta de mim, enquanto deslizava silenciosamente para fora do sofá. Movi-me lentamente com extremo cuidado para não fazer barulho, rastejando em direção à cozinha para pegar o telefone. Eu sabia que precisava chamar a polícia, mas também estava ciente de que qualquer ruído poderia alertar quem estivesse lá fora. Quando alcancei a cozinha, ouvi a porta ranger ao ser aberta. Meu coração disparou ao perceber que a porta dos fundos estava destrancada. Eu tinha me esquecido de trancá-la ao chegar em casa. Maldisse a mim mesmo por tamanha falta de cuidado. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e me escondi atrás do balcão da cozinha enquanto digitava 911. Podia ouvir alguém entrando na casa. Os passos eram lentos e calculados. Eles estavam dentro. Quando o atendente do 911 atendeu, fiquei mudo, incapaz de falar. Apenas escutava enquanto a pessoa se movia pela casa, inspecionando cada cômodo. Os passos se aproximavam, dirigindo-se à cozinha. Sussurrei meu endereço para o operador, quase inaudível, e então desliguei, na esperança de que a polícia chegasse a tempo. Os passos cessaram do lado de fora da cozinha e eu prendi a respiração, rezando para não ser encontrado. Mas então a pessoa entrou na cozinha. Eu podia ver a sombra no chão, se aproximando do meu esconderijo. Sabia que precisava agir. Não podia simplesmente esperar para ser descoberto. Meus olhos correram pela sala, buscando desesperadamente qualquer coisa que pudesse servir como arma. Avistei uma frigideira pesada no fogão e lentamente estendi a mão para alcançá-la, tentando não fazer barulho. Assim que agarrei o cabo da frigideira, o intruso virou a esquina e nossos olhares se cruzaram por um breve instante. O olhar dele era frio e ameaçador. Era um homem alto, vestido com roupas escuras e um capuz que escondia parte de seu rosto. Ele emanava perigo, como alguém que não hesitaria em me ferir. Sem pensar, girei a frigideira com toda a força que consegui reunir. Ela atingiu-o com um som seco e o homem cambaleou para trás, levando a mão à cabeça. Não esperei para ver se ele se recuperaria. Corri da cozinha em direção à porta da frente. Ao chegar lá, ouvi o homem se levantando atrás de mim. O pânico tomou conta enquanto eu lutava para destrancar a porta, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Eu podia ouvir seus passos se aproximando, rápidos e furiosos. Finalmente consegui destrancar a porta e abri-la. Corri para fora na noite fria, sem parar até alcançar o meio da rua. Olhei para trás para ver se ele estava me seguindo, mas a rua estava deserta. A casa, imponente e silenciosa, permanecia às minhas costas, como se nada tivesse acontecido. Poucos minutos depois, ouvi as sirenes ao longe. A polícia chegou e vasculhou a casa, mas o intruso já havia desaparecido. Disseram que eu tive sorte de escapar sem ferimentos, mas eu não me sentia sortuda. Sentia-me abalada, violada e aterrorizada. Aquela noite mudou tudo. Nunca mais consegui me sentir segura naquela casa.
O silêncio, que antes me trazia conforto, transformou-se em um lembrete constante de quão vulnerável eu realmente era. Cada pequeno ruído fazia meu coração disparar, temendo que o intruso tivesse voltado.